Olá, sea muy bienvenido a nuestro podcast Português através da Bíblia. E aqui nós vamos a caminhar através da Bíblia, aprendendo o português. Eu sou Hamilton Rodrigues e o tema de hoje, ¿por que estudar o português através da Bíblia? Muito bem. O tema nós vamos a estudar o tema. ¿Qué es el tema? Primeramente, eso. El tema es el estudio del idioma portugués. El tema nos lleva a tener, estudiando a través de la Biblia, nosotros tenemos más facilidad, muchísimo más facilidad para estudiar esse idioma, muchísimo más. Muito importante entender que aqui nós não vamos a estudar, não vamos a ter um curso bíblico, ok? Nós estamos aqui para estudar o português através da Bíblia, mas não é aqui um curso bíblico. Muito importante entender que não é um curso bíblico, ok? Muito importante que esteja muito claro para você. Nós vamos a ler texto bíblico, nós vamos a falar algumas expressões, nós até podemos fazer um comentário, sem profundizar em conhecimento bíblico, em temas bíblicos. Não é para isso. É simplesmente, mais que todo, para estudar o português, ok? Isso é muito importante que esteja claro para você. Muito bem. Então, por que não usar outro livro? Por que não usar outro livro? Porque seguramente isso não seria muito interessante, não ia trazer a nós motivação, não seria de muita motivação. Especificamente para nós que já temos uma facilidade com a Bíblia, que já conhecemos a Bíblia, conhecemos o texto bíblico, temos alguma condição de compreender melhor o contenido da Bíblia. Então, muito importante entender isso. Por que nós vamos a usar o texto bíblico? Porque será para nós mais factível, mais facilidade para entender a história, muitíssima facilidade para entender a história. Então, por isso que nós vamos a usar o contenido bíblico para nossos estudos, ok? Então, é muito importante que isso esteja claro para você. E se não usamos a Bíblia, claro, nós vamos a estudar o português de que maneira? ¿De qué manera? Entonces, nosotros no estamos aquí para presentar a usted un curso tradicional, en el formato tradicional. No, nosotros estamos aquí para charlar, para escribir, para hablar y buscar de todas las maneras que esto sea muy fácil, de todas las maneras que esto sea muy, con mucha tranquilidad, usted pueda aprender el idioma portugués. ¿Ok? Entonces, aquí estoy presentando los detalles para que usted pueda entender cómo será todos estos videos y el curso que queremos presentar a usted a través de la Biblia, estudiando el portugués, para poder aprender el portugués. Muy bien. Então, se não usamos a Bíblia, nós estamos buscando outro projeto e possivelmente um projeto tradicional. E possivelmente você já tentou de muita maneira e até pensa que sabe falar o português, pensa que entende e aí não consegue. Incluso, eu sei que para mim e para muitos brasileiros é mais fácil entender o espanhol. Para muchas personas, pero no para todas. Pero me parece que es más fácil para nosotros entender el español que para ustedes entender el portugués. El portugués, por lo que ya charlé con muchas personas de varios países que ya tuve la oportunidad de viajar, no es tan fácil para las personas de los países que hablan español a entender bien el portugués. Entonces, nosotros no queremos aquí presentar a usted un proyecto tradicional. Yo quiero aquí presentar a usted un proyecto que sea diferente, un proyecto que sea más usando un recurso que usted tenga familiaridad, que usted conozca, que usted tenga posibilidad de acordar los mensajes, acordar la historia, para que usted pueda, así de alguna manera, hacer diferencia, comprender la diferencia, comprender las expresiones en la medida que nosotros vamos viajando en la historia, en el contenido de la Biblia. ¿Ok? Muy importante entender esos detalles para que usted pueda me acompañar, seguir conmigo y podamos hacer así, en todo ese proyecto, tener una amistad, una buenísima amistad, y sobre eso, y es eso que yo quiero con usted, profundizar una amistad para que sea para usted de muchísima bendición, que sea para usted una experiencia buenísima, ese proyecto, en buscar aprender el idioma portugués. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros vamos hablar, por ejemplo, vamos a leer las charlas del Señor Jesús, porque muchísimo más, cuando yo comencé estudiando el español, yo comencé por el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento para mí es muchísimo difícil, con expresiones pouco usadas. Entonces, vamos a comenzar aqui, vamos a usar aqui, mas para começar, nós vamos a ler todo o contenido, as principais histórias, os principais textos, para que seja de compreensão sua.
Pero vamos a comenzar, por ejemplo, con los evangelios, ¿ok? Para que usted pueda tener más facilidad de comprender, ¿ok? El idioma portugués. Entonces, las charlas de Jesús, cuando Jesús tuvo oportunidad de hablar con una persona, otra persona, todo lo que él habló, entonces nosotros vamos a usar eso para nuestra charla, para que usted pueda entender mejor y tenga más familiaridad con el idioma portugués, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con eso. Possivelmente puedo também usar outros textos. Aqui estou aqui para imaginar que vamos fazer. Não quero aqui que isso seja muito fijo, de maneira que não se pueda cambiar, pero a la medida que tenho um texto, que me acorde um texto, a la medida que estou leyendo a Bíblia, encontre um texto que seja interessante, por exemplo, Salmos, por exemplo, Gênesis, em Éxodo. Então, podemos intercambiar também com você, para que você me solicite, se queira dar uma sugerência de um texto que você pode ler. Não há nenhuma dificuldade nisso, ok? Então, eu creio que os evangelhos são textos interessantes, porque possivelmente você conhece bem, tem familiaridade, vai acordar-se muitíssimo, possivelmente, de muitas expressões. Então, nós vamos usar este recurso, ok? Então, e claro, nesse vídeo, eu vou tentar já trazer a você também um pequeno texto bíblico para que você pueda, de alguma maneira, já aproveitar esse momento que nós estamos aqui em nossa charla, ok? Muito bem. Então, benefício. Qual seria o benefício? Que benefício nós podemos ter com esse projeto? Claro, o benefício será, mais que todo, o aprendizagem, compreender, aprender bem, poder falar, poder comunicar-se com as pessoas. E, claro, nós vamos a buscar de todas as maneiras para que seja para você lo mejor de los mejores, ok? Lo mejor de los mejores momentos. E, como le falei, que seja para nós uma bueníssima amistad. Quero aqui profundizar uma amistad com você para este caminho, este projeto que nós estamos aqui tratando com você. Pero, é claro, nós aqui vamos a tentar de alguma maneira, quero passar a você algumas atividades, ok? Para que você pueda enviar-me e pueda eu evaluar como está su êxito, como está acá em português se diz su progresso, seu progresso, como vai o progresso, como está su crescimento, nesse projeto que nós queremos aqui apresentar a você, ok? Então, nós vamos aqui trazer a você, por exemplo, algumas atividades, tareas para a casa, ok? Me parece que essa é a expressão, tareas, ok? Em inglês é homework. Então, eu vou passar. E aqui em português se diz dever de casa. Eu lhe vou passar algumas tarefas que seja dever de casa, ok? Você terá dever de casa. Dever de casa são aquelas atividades que você terá que tratar, buscar, fazer para que você pueda profundizar. Nada que seja complicado, nada que seja difícil, nada que seja que você tenha um compromisso comigo, mas que todo esse compromisso é suyo com você, de você com você mesmo, ok? Para que você pueda, em todo esse projeto, que seja tranquilo, bueníssimo, de alegria, de experiência, de bendição. Claro que nós estamos aqui falando de Bíblia, que seja de bendição, mas que todo
de bendición para usted, para que usted pueda aquí nessa caminata nuestra, nesta caminata, yo con usted conmigo, que sea de buenísima bendición, grandíssima bendição para su crescimento em su aprendizaje, para que usted pueda tener conocimiento del portugués más que todo, pero con este recurso de la Biblia. Muy bien. Entonces, ¿quién fue la persona que más alcanzó? Eu vou trazer aqui para você experiência de outras pessoas, claro, que conseguiram aprender el espanhol com a Bíblia, ok? Então, eu quero apresentar a você minha experiência, como foi que eu consegui aprender el espanhol com a Bíblia, certo? Ok? Então, aqui nós usamos a expressão certo. Quando nós queremos perguntar se a pessoa está compreendendo bem, então nós falamos certo. Então, qual foi a pessoa? E quero apresentar essa pessoa, e essa pessoa sou eu, que, usando a Bíblia, eu busquei compreender bem, aprender bem o espanhol e consegui. E claro que le voy a falar outras experiências, como foi isso para mim, ok? Então, aqui quero levar você de maneira muito suave, de maneira muito tranquila, a que você tenha conhecimento, compreensão de maneira como falar. Não é difícil, não é complicado, e eu vou falar aqueles detalhecitos para que você pueda compreender, e mesmo que você uma expressão você não lo sepa exatamente o que significa, pero a la medida que você compreenda como se habla, quais os detalhes, você pode falar uma expressão mesmo que não sepa exatamente o que significa, mesmo que não sepa o significado, o que significa aquela expressão. Então, eu vou falar, e isso é interessante, porque aqui tenho amigos também que pensam que sabem bem. Mira, eu considero que eu consigo, compreendo bem o espanhol, consigo falar para que a pessoa me compreenda bem, então considero que estou em um nível intermédio para um pouquinho melhor que intermédio. Pero aqui não estou aqui para buscar aprender o espanhol. Aqui estou com você para ensinar a você o português, ok? Claro, para mim, claro que eu vou aprender mais, porque essa experiência será para mim uma experiência, ok? Seguramente será uma experiência. E quero dizer que isso para mim é mais que todo uma experiência grandíssima, uma experiência maravilhosa, conhecer pessoa, ensinar pessoa, transformar a pessoa, e isso é o que mais me gusta, ok? E eu tenho esse propósito em minha vida de transformar a vida da pessoa com aquilo que Deus me ha dado. Deus me ha bendecido muitíssimo, Deus me ha operado em minha vida grandíssimas experiências. Claro que se eu estou usando a Bíblia, há um motivo para isso, porque a Bíblia para mim é o melhor de los mejores, o livro mais importante, o livro que eu mais leí em toda a minha Bíblia. Já he leído muitas vezes já leí a Bíblia. Então, a Bíblia tem uma importância grandíssima em minha vida. Pero quero aqui dizer-lhe como foi, e como eu estava comentando, eu tenho amigos também que têm uma boa compreensão do espanhol, e essa boa compreensão é por conta da Bíblia. Pero, quero dizer-lhe, se você não estudar, não vai aprender. Se você não exercitar, não vai aprender, seguramente. Ok? Então, se necessita que você venga a usar recursos, claro, da Bíblia. Nós estamos falando de Bíblia, de recursos que podem trazer a você, dar a você uma condição de compreender melhor o português, mas
mejor que otra persona. Y le garantizo, mejor que otras personas que pueden estar en el curso tradicional. Le garantizo eso. Le garantizo que si usted buscar aquí en nuestra experiencia aquí, usar, aprovechar bien essa experiência, será para você seguramente uma grandíssima, bueníssima experiência. Pero será necessário seu esforço, será necessário sua dedicação, seguramente, porque se nós não nos dedicamos, se nós não nos esforçamos, seguramente nós não vamos a chegar a onde queremos e a onde sonhamos chegar, ok? Pero, como comentava, esses amigos não falam bem espanhol, sabe por que não falam bem? Porque não estudam. Não se dedicam, então se vão falar por conta de que estão acostumbrados com o português, pensando que o espanhol é o mesmo que o português, então se habla o espanhol com toda aquela carga de costumbre de português, então se habla aquele espanhol malíssimo e, claro, em detalhes que não são complicados. Em detalhes que seguramente seria fácil. Não quero aqui, por exemplo, que você seja o melhor de los melhores, daquele que nativo do espanhol, que quer aprender português e que habla exatamente igual a nós aqui em Brasil. Não, pero é possível. Eu tenho um amigo que é boliviano, e quero trazer ele aqui para ter uma charla conosco aqui em vivo. Esse amigo habla muito bem em português e será bueníssimo trazê-lo aqui para que podamos aqui ter uma charla eu e ele com você para esse momento. Claro, nós vamos a ter bueníssimas oportunidades. Eu vou ter aqui a oportunidade de chamar a pessoa, possivelmente chamar a você. E se você quer, claro, já pode enviar-me aí seu comentário que quer ter uma charla comigo, claro que em vivo, ou nós podemos fazer um plano aqui, definir a fecha com toda tranquilidade, o melhor momento para você, para que podamos aqui aproveitar bem e exercitar essa sua compreensão, seu interesse. Pode enviar-me seu comentário que será seguramente eu vou contestar todas as perguntas, todos os comentários hoje mesmo. Já recebi aqui de uma pessoa seu interesse e quero, claro, atender a todos vocês, de todo o país, a qualquer momento que seja. Nós vamos atender aqui bueníssimos momentos, seguro, te garantizo, seguramente que vamos atender aqui bueníssimos momentos para que seja para você de uma bueníssima experiência. Para mim seguramente já está sendo uma bueníssima experiência poder charlar com você, transmitir a você todo o conhecimento que podemos aqui compartilhar, você comigo e eu com você, ok? Muito bem, então eu comecei, desde que comecei a viajar, primeiramente, o primeiro país que habla espanhol que eu viajei foi Bolívia, há mais de 20 anos. Então, eu não sabia basicamente nada. Eu intentei aprender um pouquinho de espanhol com uma senhora de Espanha. Eu conheci essa pessoa, uma pessoa muito amável, uma senhora nativa de Espanha, senhora Alicia, assim ele falava que era seu nome, Alicia, eu não me recordo bem qual é seu apelido, mas a senhora Alicia. Eu tentei aprender um pouquinho com ela, pero não havia como, porque eu trabalhando muito, sem tempo, sem nenhuma disponibilidade de tempo, e não era factível. Eu charlei com ela uma vez, me acuerdo bem, uma vez, não estou seguro que 2 vezes. Então, tinha que viajar a Bolívia, e me fui com ele nesse viagem.
E eu necessitava aprender, eu necessitava, porque havia um plano de muitos viagens, havia um plano de viajar. Eu tinha um amigo, como tenho muitos amigos em Bolívia, incluso amigos que compreendem muitíssimo o português. Tenho bueníssimas amistades allá, em Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, La Paz. Conozco todas estas cidades e viajei a Santa Cruz e teníamos um evento allá e eu tinha que me apresentar, trazer fazer uma apresentação allá em espanhol. Mira, eu sem saber bem espanhol e claro, como foi? Aqui nós falamos que é portunhol. E claro que se eu tivesse a gravação do evento, seguramente, se eu pudesse ver hoje, seguramente eu ia estar avergonzado, porque seguramente foi uma coisa terrível, ok? Bueno, pero tenía que hacerlo, pero yo no me quedo satisfecho de hacer una cosa mala, hacer una cosa. Claro, nós sempre não vamos a ser perfeitos. Aqui não quero passar a usted esta condição que seja perfeito, sua condição de aprendizagem que seja perfeito, que eu, seu maestro, seja perfeito, lo mejor de lo mejor. Não é isso. Pero, muito importante é melhorar. Há que melhorar. Nós temos que buscar melhorar sempre. E eu busquei melhorar, e sobre isso que quero passar a você a estratégia que eu busquei para melhorar ou incluso me gostaria muitíssimo de fazer um exame para saber meu nível de espanhol, para ter um certificado, uma prova sobre minha condição de espanhol. Seguramente tenho que melhorar muitíssimo. Pero quero que você tenha a mesma condição que eu tenho no espanhol, que você tenha no português. Mira, me vou a quedar satisfecho. Se você falar português como eu estou falando no espanhol, claro, você pode imaginar assim, esse personagem pensa que habla bem o espanhol. Você deve estar imaginando, este personagem pensa que habla espanhol. Bueno, eu penso que habla espanhol, ok? Se você está mirando esse vídeo até agora e está a reír por isso, então creio que eu hablo espanhol de maneira que você pode compreender. Muito bem. Então, eu comecei a estudar e busquei profundizar. Claro que eu usei mais que todo, eu usei a Bíblia. Mais que todo, eu usei a Bíblia para compreender o espanhol, ok? Pero há detalhes. E aí quero dizer, não lhe vou explicar detalhes profundos do português, pero vou mostrar a você como é o espanhol e como é o português em vários momentos do espanhol e português para que você possa compreender. Então aqui o espanhol é dessa maneira e o português é dessa maneira. Então você vai fazendo a correção de maneira que você pueda falar de maneira bueníssima el português. Então, eu sou a pessoa que eu conosco de muitos brasileiros que hablam espanhol. Eu lhe digo, lhe comento, estou seguro, não há outro que hable melhor el espanhol, não há outro que hable melhor el espanhol que eu conozca. Por isso, aqui estou dispuesto a ensinar a você o português. Eu não conozco outra pessoa que hable brasileiro
de mi conocimiento, de mis amistades, que hable. Eu vou poner aqui uma condição melhor. Eu não conosco um varão de mi edad, o próximo de mi edad, que habla espanhol melhor que eu, ok? Porque há possibilidade que há outras pessoas aqui e que hablam muitíssimo melhor e possivelmente há pessoas que hablam muitíssimo melhor que eu, ok? Pero eu tenho bueníssima vontade, eu tenho muitíssima alegria, tenho muitíssima disposição de ensinar a você e quero aproveitar muito bem estes momentos que vamos aqui a ter para sua aprendizagem do português. Ok. Então, como lhe comentei, as pessoas começam estudando muitas vezes um tema que não é familiar. E aqui quero dizer a você, aqui quero ser seu amigo para que você pueda aprender o português comigo, ok? Quando eu comecei, eu tive, como lhe comentei, eu estava com uma responsabilidade de um viagem à Bolívia, e claro, e aí tive a oportunidade de conhecer vários detalhes da língua espanhola, por exemplo, como Bolívia habla, como Cochabamba habla espanhol, como Santa Cruz habla espanhol, como os argentinos e uruguaios, eles hablam de maneira um pouquinho semelhante, os argentinos e uruguaios, por exemplo, maravilla em Bolívia, maravilla em Uruguai e Argentina, maravilha em outro país. Então, e em português é maravilha. Então, o que é para você de maravilha, aqui para nós é maravilha. La B corta é vilha. Então, maravilha. Então, eu tive a oportunidade de viajar a Bolívia, Argentina, Uruguai, Peru, Venezuela, Chile, Panamá, Costa Rica e outros países. Aqui, claro, não tenho que apresentar um currículo, me parece que isso é uma coisa não muito bonita, pero foi para mim, algumas vezes para mim foi muito complicado compreender a pessoa. Por exemplo, a primeira vez que eu viajei a Panamá, foi muitíssimo difícil compreender o espanhol em Panamá. Depois me acostumbrei. Quando viajei à República Dominicana, havia uma pessoa allá que falava de maneira que era impossível para mim compreender o espanhol lá em República Dominicana. E assim, e claro, se você vai buscar compreender o português de Brasil ou tentar aprender o português de Portugal, são muitíssimos. Há muita diferença. Então, assim foi como eu comecei. Então, quero passar aqui a você, claro, o português que se habla em Brasil, ok? Eu penso que falar português que se habla em Brasil é muitíssimo bueno. Brasil é um país incrível, bueníssimo, e nós acá temos uma alegria muito grande de receber pessoas de outro país, e você será muito bem-vindo acá para estar conosco alguns dias, se isso é factível para você. Muito bem, então aqui eu vou passar alguns passos que nós vamos a usar para que você pueda ler e compreender bem o português brasileiro, e nós vamos a buscar isso de maneira que seja para você muito suave todo isso, ok? Então, de maneira que nós podamos ter ao final de um tempo uma bueníssima compreensão, uma bueníssima condição sua de falar o português, ok? Bueno, quero darle darle a você minha palavra de alegria, de compartilhar com você estes momentos que será bueníssimo para nós. Pero agora quero ler com você um texto em português
para que você pueda comentar se tiver alguma dificuldade de compreensão, fazer seu comentário e eu lhe vou aclarar qualquer detalhe mais, ok? Vamos olhar o texto? Em Juan, Evangelho de Juan, capítulo 15, versículo 1 ao 5, ok? Desde agora em adelante, vou falar em português e depois você me hace seu comentário para que podamos aqui falar um pouquinho sobre as expressões em português. João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. O texto é sobre a continuação das últimas instruções aos discípulos. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Espero que esse vídeo haya sido de bueníssima experiência para você. Espero seu comentário, suas dúvidas e que podamos aqui compartilhar bueníssimos momentos. Felicidades!